Boa noite. Eu me chamo Célio, sou ex-seminarista da Diocese de Araçatuba. Já faz uns 6 meses que eu resolvi sair do seminário, né? E cursei os 2 primeiros anos de filosofia e continuo cursando agora ainda a filosofia pelos claretianos, né? Não que isso seja um mérito, mas dado que a gente começa alguma coisa e tem que terminar para amadurecimento, né? Continuo cursando a filosofia. Também no Brasil é necessário, né, muitas vezes burocratizar as coisas para que possamos abrir portas e entrar dentro de certos lugares, né, e ali semear muitas coisas. Mas vamos iniciar com uma oração, como bem lembrou o Lucas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, primeiramente, o Lucas me chamou para dar essa aula aqui, e a minha primeira reação foi a minha primeira aula que eu vou dar, mas é um assunto que eu já venho há um bom tempo interessado, né? Desde a época de seminário eu vi a importância disso, da questão da educação na nossa vida e na vida social, na vida cultural. A importância da educação na cultura de um país, na cultura do mundo, principalmente no nosso mundo ocidental, né? Nós temos, se nós formos pegar, por exemplo, um pouco sobre a questão da simbologia do Sol, o Sol nasce lá no leste, se põe aqui no oeste, como o início da iluminação, e aqui o término e a conclusão. Dado que os antigos, os gregos, romanos antigos, achavam que o fim de alguma coisa não é o término dela, mas sim a conclusão. Então, o fim do percurso do Sol seria a conclusão da sua iluminação. Nesse sentido também que nós entendemos que o cristianismo se concluiu aqui no Ocidente. Justamente Roma é a cidade dos cristãos, né? E fica no Ocidente, apesar de ter nascido no Oriente, onde o Sol nasce, né? E eu digo isso porque nós, como ocidentais, temos esquecido essa função nossa de concluir as coisas do mundo, concluir muitas coisas que nascem, e nós temos a responsabilidade, seria a vocação do ocidental, né? Dar fim e cabo às coisas na sua conclusão, no seu término, no fim último das coisas, né? E isso não é diferente com a educação. Quando nós tratamos sobre educação, nós estamos falando sobre 3 divisões principais. Eu vou começar primeiro falando das ciências superiores, né? Hoje nós entendemos as ciências superiores como a questão das faculdades, né? Seja filosofia, teologia, pedagogia, advocacia, todas essas faculdades que nós temos hoje, conhecida como ciências superiores. Antigamente era um número bem menor, dado que muitas delas que nós dividimos hoje estavam englobadas dentro das outras ciências superiores. E essa ciência superior o fim último, não o fim último da educação, mas o último patamar da educação. É na ciência superior que se tem o maior grau de conhecimento sobre um assunto. Quando alguém é doutor, versado em filosofia, se entende que aquela pessoa domina perfeitamente o assunto da filosofia. Quando é em teologia, elas perfeitamente dominam o assunto racionalmente da teologia. Isso se dá também na advocacia, na pedagogia e várias outras ciências, né? Só que também, por ser o maior patamar das ciências, né, da patamar da educação,
não é ali que nós começamos. Isso os gregos perceberam, os romanos dos gregos também perceberam, e os cristãos foram, vamos dizer, os 3 maiores que perceberam isso com facilidade. Existe algo anterior às ciências superiores. Nós queremos chegar ao conhecimento da filosofia, nós queremos chegar ao conhecimento da teologia, mas nós temos que partir de um ponto para começar aí. E esse conhecimento anterior às ciências superiores foi o que os gregos, os romanos e os cristãos chamaram de artes liberais. Acho que aqui muitos conhecem o termo das artes liberais, mas para podermos dar continuidade assim mais detalhada, para relembrarmos também, os antigos, os cristãos, os gregos e os romanos dividiam as artes liberais entre trivium e quadrivium. Essas artes liberais, elas tinham o intuito de educar o homem a fim de que ele possa ser um cidadão livre, capaz de pensar e descobrir a verdade por si mesmo. E hoje, como paralelo, assim, mais ou menos, nós podemos traduzir as artes liberais, seriam como se fosse o colegial, Fundamental 1, Fundamental hoje, uma preparação para os ensinos superiores. Claro que na prática é muito diferente do que nós vemos hoje, dado que essa é uma educação clássica, esse mundo revolucionário que nós vivemos, basicamente rejeitou tudo o que é clássico, né? E nós, quanto católicos, ou quanto estudantes, quanto entusiastas da educação, da formação cultural, de uma vida plena em busca da verdade, descobrimos que tem algo na tradição, que foi talvez o mais excelente na educação da nossa civilização, das nossas crianças, nós de pronto já queremos ir naquela direção. Quando conhecemos sobre as artes liberais, já queremos consumir tudo aquilo que nós podemos saber sobre as artes liberais, porque pode surgir, por exemplo, como já surgiu muitas vezes, de grupos como nós, estamos direcionados ao mesmo intuito, que é a educação, que é a preocupação com a formação dos nossos filhos, da sociedade, ou seja, o que for, e buscar a melhor orientação para isso. E daí nasce colégios, daí nasce institutos, daí nasce meios de procurar a educação, a melhor educação. E nos deparamos com as artes liberais. Só que isso é um pequeno perigo para nós, porque se formos analisar as artes liberais, elas são já um conhecimento racional. Elas já partem de conhecimentos que ajudam nós a pensar e buscar a verdade e preparar essa base de melhor falar, melhor encontrar a verdade, melhor analisar as coisas, melhor operar, melhor fazer, melhor ler os céus, ler os números, essas coisas todas, em busca de uma ciência superior. E por que eu digo que nós temos que tomar cuidado com isso? Porque existe algo que está escondido nos antigos, e não porque eles não quiseram falar. Todos os escritos antigos, quando diziam das artes liberais, seja Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Hugo de São Vítor, eles tinham algo ali escondido, não porque eles queriam esconder, mas porque eles já pressupunham nas pessoas. Isso que está, entre aspas, escondido, ou que eles pressupunham para aqueles que vão começar a estudar as artes liberais, é o conhecimento simbólico. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Hugo de São Vítor, todos os santos que nós vamos dizer que foram pioneiros na educação, foram grandes doutores, eles já tinham em mente que na população havia um conhecimento simbólico, havia um conhecimento dos símbolos das coisas. E o que eu quero dizer com conhecimento simbólico? Quando nós vamos analisar as coisas, seja quais coisas que forem, né? Existem 2 modos de vê-las. Existe o modo das causas daquilo e os modos de aquilo que representa outra coisa
por outros meios. Mais esclarecidamente falando, vou tomar um exemplo da água. Quando nós pegamos um copo de água, pegamos um copo de vidro e enchemos com água, ali dentro nós vamos falar o que tem. Se nós vamos falar de forma simbólica, nós vamos de forma científica, nós vamos dizer, aqui dentro tem 2 partículas de hidrogênio, uma partícula de oxigênio, que se portam de tal modo unindo-se, formando a água. Ela é líquida, ela serve para sustento do corpo, nutrição e tudo mais. Isso é um jeito de dizer o que é a água, é um conhecimento da água. Só que existe outra coisa que nós podemos tirar da água, que também diz o que é a água, mas não por suas causas. Ela diz o que é a água, simbolizando outras coisas. Isso é próprio do conhecimento simbólico. Quando dizemos que a água é desse modo, pelo conhecimento científico, nós também podemos dizer que a água é o símbolo da vida, porque tudo que possui água, às vezes, a vida nasce dali. Quando regamos uma planta, a vida brota dali. Só que a água também é símbolo de morte. Quando nós nos afogamos, morremos por conta da água. A água é perigosa, é símbolo de destruição. O marinheiro tem a água como um símbolo forte, as ondas como um símbolo forte de algo que ele tem que temer. 2 coisas quase opostas, praticamente opostas, a vida e a morte, simbolizadas no mesmo elemento, que é a água. Então, é propriamente desse conhecimento simbólico que os antigos pressupunham que nós já tínhamos quando iam falar sobre educação. E por que nós não achamos isso com facilidade nos escritos deles? Porque imaginemos hoje, se nós não tivéssemos, vamos supor, o nosso nariz. Hoje, pouca coisa conversa nas rodas de amigo, aqui reunidos no Meet, nessas coisas, sobre o nariz. Nós não falamos sobre o nariz, porque é óbvio as coisas do nariz. É óbvio que ele cheira, é óbvio que ele tem um tamanho, é óbvio que ele tem 2 entradas. Mas se a partir do momento nós parássemos de nascer com o nariz, as crianças não nascessem mais com o nariz, ele se tornaria um assunto nas rodas. Como que era o nariz? Como que ele funcionava? Como que era antigamente? Passaria a ser um assunto, porque ele não é mais óbvio, porque ele não está mais escancarado. Isso aconteceu com o simbolismo nos nossos dias. Nós perdemos tanto essa noção do conhecimento simbólico que nós já não o temos e temos que ficar discutindo e procurando ele, o que os antigos não precisavam fazer. A criança já nascia sabendo cantar. A criança já nascia sabendo cantar, não, né? A criança já nascia no meio em que as pessoas ensinavam para ela cantar como natural, ensinavam elas histórias, ela decorava a história, ela decorava a dança, ela sabia como que era de cabo a rabo uma peça de teatro lá na Grécia. Então, ela já estava num meio em que a simbologia era completamente integrada na sociedade. E é justamente desse modo que nós adquirimos conhecimento simbólico, é através de histórias. E a importância deste conhecimento simbólico é justamente por causa disso. Nós não podemos alcançar um conhecimento pleno racional, nós não podemos alcançar um conhecimento bom do trivium e do quadrivium, e assim das artes superiores, se nós não tivermos conhecimento simbólico. Não é à toa que grandes nomes da filosofia, como Olavo de Carvalho e muitos outros, iniciam seus estudos passando vários livros literários para as pessoas lerem. Porque dali você adquire o conhecimento simbólico que vai te dar propriedade para falar de coisas que você não vê. Vai te dar propriedade de falar de coisas que você não consegue tocar, você não consegue enxergar, você não consegue, muitas vezes, raciocinar. E é justamente por isso que é importante que nós abramos os nossos olhos para a realidade simbólica. Existe um ponto muito mais importante do que a questão de saber filosofia, saber as artes liberais,
para a simbologia, que eu vou falar um pouco mais para frente, é um grau a mais da importância do conhecimento simbólico. Mas voltando um pouco, né, para falar sobre essa simbologia, que é o que nós buscamos, quando nós, por exemplo, vamos na nossa catequese tratar com crianças, quando vamos falar para os nossos filhos sobre as coisas da igreja, sobre as coisas da educação, é muito comum que nós comecemos a explicar para os nossos filhos de um jeito racional. Por exemplo, Deus é nosso Pai, Ele está no céu. O céu não é um lugar físico, o céu é um lugar abstrato, mais ou menos assim. Muitas vezes falamos essas coisas para as crianças, isso já é um conhecimento difícil dela entender, porque é um conhecimento racional. Pressupõe que nós entendamos essas coisas mais abstratas, né? E é difícil exigir isso de uma criança. É quase impossível de exigir isso de uma criança. Então, como que nós devemos partir? Qual é a primeira coisa que nós devemos partir quando vamos educar uma criança? Dos seus 6, 7, 8 anos de idade ali. Vamos supor que nós agora queremos abrir um colégio e nós vamos admitir as crianças para entrar na nossa turma e temos crianças de 6, 7 e 8 anos de idade. Qual será a primeira coisa que nós vamos ensinar para ela? Nós vamos ensinar para ela religião. Por que nós vamos ensinar para a criança religião? Eu disse que o conhecimento simbólico é a base para termos uma educação. E esse conhecimento simbólico se dá através de histórias. E as melhores histórias que nos ensinam os conhecimentos simbólicos estão nas histórias sagradas. Estão nas histórias da religião. Então, quando nós vamos ensinar para nossas crianças música, nós ensinamos músicas que falam da religião. Quando vamos ensinar as crianças a arte, ensinamos ela coisas que retratam a religião. Quando nós vamos contar, nós contamos as coisas que estão presentes na religião. Falando um pouco em contar, né? Por exemplo, um pouco da relação de números tratada na questão do trivium, né? A simbologia, o trivium são 7, né? O trivium e o quadrivium são 7. As artes liberais são 3, trivium, 4 no quadrivium. Simbolizando um pouco sobre a totalidade das coisas, né? O trivium, você adquire um conhecimento basicamente sobre a totalidade. 3, o número 3 representado sobre a totalidade do tempo, presente, passado e futuro. E o número 4 sobre a totalidade do mundo, que é os elementos, né? Ou as coordenadas, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, nós tratamos sobre toda essa totalidade nas artes liberais. Presente, passado e futuro, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, simbolizando a totalidade. Está aí um meio de nós entendermos um pouco sobre os números na educação. Mas quando nós vamos falar com crianças, nós não falamos desse modo. Nós vamos lá e contamos uma história para a criança. Para que ela possa ter um contato, sem explicar a história, nós simplesmente contamos uma história para a criança. E contamos isso várias e várias vezes, ela memoriza a história e vai aprendendo. Se nós vamos ensinar para nossas crianças sobre educação, sobre a religião, nós vamos ensinar às nossas crianças sobre o Pai Nosso. Como que nós começamos a falar? Nós não vamos chegar na nossa criança e falar: olha, filha, olha, aluno, olha, jovem, existe um pai que está no céu, este céu fica em tal lugar, nós temos que fazer a vontade dele quando ele quiser. Não, a criança não vai entender se nós fizermos isso, porque pressupõe um conhecimento simbólico. Precisamos contar uma história para a criança. Então, se vamos ensinar o Pai Nosso para os nossos filhos, se vamos ensinar o Pai Nosso para as nossas crianças, e queremos que através do Pai Nosso ela tenha, e temos a certeza que o Pai Nosso é a oração perfeita, né? Ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele possa, de fato,
entrar na nossa vida, para que ele possa, de fato, entrar na nossa mente, possamos dele tirar a santidade, nós temos que conhecer a simbologia do Pai Nosso. Por ser símbolo, ele não tem não indica uma coisa só, como a água não indica uma coisa só na simbologia. Mas uma forma de contarmos a história do Pai Nosso para nossas crianças é contá-la de trás para frente. Nós vamos começar pela última frase do Pai Nosso, por exemplo. No Pai Nosso, a última coisa que nós pedimos a Deus é que Ele nos livre de todo o mal. Quando os hebreus estavam lá no Egito, escravos do faraó, passaram-se 400 anos depois que José estava lá. Os hebreus estavam lá no Egito, foram escravizados, uma grande população, crescia muito, as mulheres eram muito férteis, era um povo muito grande, o faraó foi lá e escravizou-os. Eles perceberam que estavam escravizados, passaram-se 400 anos de escravo e já não aguentavam mais viver naquilo e clamavam a Deus para que Deus o libertasse. Então o povo percebe que eles estão perdidos, percebe que eles estão no vício, percebem que eles estão presos, percebem que eles estão acorrentados. A primeira coisa que eles fazem é: Pai, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos do mal. Isso é o que nós pedimos no final do Pai Nosso. Quando nós descobrimos os nossos vícios, quando nós descobrimos os nossos pecados, quando nós descobrimos que estamos presos a grilhões da escravidão, a primeira coisa que nós pedimos a Deus é: Senhor, nos tira desse perigo, nos tira desse mal, nos tira disso. E nós vamos contar para nossas crianças como que os hebreus foram presos, como que os hebreus estavam perdidos e como que eles clamaram a Deus pela libertação. Depois, mais adiante, a outra petição que nós fazemos é: não nos deixeis cair em tentação. Uma vez que nós percebemos, uma vez que os israelitas perceberam que eles estavam presos, Deus, e pede ajuda de Deus, Deus intervém na vida deles. Uma vez que nós pedimos para Deus nos livrar de vícios, nos livrar das amarras do pecado, Deus intervém na nossa vida. Só que é muito comum que nós queiramos que Deus faça as coisas de um jeito que nós pensamos que deve ser feito. Mas quando Deus começa a realizar na nossa vida as obras dele, ele faz pelo modo dele concreto, pelo seu modo concreto. E isso nos causa um incômodo. E nos vem a tentação de querer que Deus pare de fazer aquilo, porque nós achamos que aquilo não vai nos salvar. Isso aconteceu com os israelitas. Isso aconteceu com Moisés. Aconteceu com o faraó. O coração deles foram endurecidos, porque Deus quis fazer uma coisa na vida deles e eles de primeiro pensaram na tentação de: não, tá bom, não precisa nos libertar. É a primeira coisa, basicamente a primeira coisa que nos vem. Quando nós vamos ensinar essa parte do Pai Nosso para nossas crianças, nós contamos a história de como Moisés deu desculpa de que estava gago, como ele não conseguiria fazer isso com os israelitas, como os israelitas não queriam que Moisés fizesse aquilo, como o faraó ficou com o seu coração duro, Deus teve que mandar as pragas. Nós vamos contar essa história para a criança para que ela comece a perceber que dentro dela pode surgir momentos em que ela não vai querer que as coisas sejam feitas, não vai querer que Deus faça as coisas na vida dela. Mas uma vez que nós superamos essa tentação e aceitamos com que Deus nos liberte do modo que Ele quer nos libertar, assim se faz. Então nós somos libertos da prisão do modo de como Deus quer. E entra a próxima petição do Pai Nosso, que peraí que eu vou lembrar, a questão das ofensas, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Logo após que os hebreus foram libertos e tomaram consciência da vontade de Deus de libertá-los e aceitaram essa vontade de Deus, foi necessário que antes deles saírem da escravidão,
que eles fossem amigos dos egípcios, que eles fizessem as pazes com os egípcios. Foi necessário que os egípcios dessem prata, dessem ouro para eles e deixassem com que eles fossem embora. Isso aconteceu na história dos israelitas e acontece na nossa história também, para que nós possamos ser libertos dos nossos pecados, para que nós possamos ser libertos dos nossos problemas, é necessário que nós perdoemos aqueles que nos ofendem. E isso, para passar esse conhecimento para as crianças, como que nós passamos? Contamos como que os hebreus e os egípcios se amigaram. Contamos como que para eles saírem do Egito, antes eles precisaram perdoar aqueles que escravizaram eles por 400 anos. É como se Deus exigisse isso deles, na simbologia dos presentes dados e trocados. Mas uma vez que nós saímos, perdoamos eles, nós nos convencemos de que nós temos que mudar, que mudamos de vida, estamos livres do pecado. É difícil ser cristão nesse mundo. É difícil, porque no mundo temos aflições, no mundo temos tentações, tem muita coisa nesse mundo que nos aflige. E para uma criança entender isso, é muito difícil. Para nós também é difícil, nós nos revoltamos também com essas coisas. Mas qual é a próxima petição depois de pedir que Deus perdoe as ofensas como perdoamos as ofensas dos outros? Nós pedimos o pão de cada dia. Neste mundo é difícil um cristão viver certo e corretamente. Ele tem que pelejar, ele tem que lutar. Ele não consegue sem que Deus dê o alimento para ele. Primeiro nós pensamos no alimento espiritual, que é a Eucaristia, né? É a primeira coisa que nos vem à cabeça. Mas também o alimento corporal, porque nós não vamos roubar dos outros, nós não vamos ser injustos com salários, nós não vamos ser injustos com a paga, com aqueles que nós devemos, por princípios religiosos e princípios morais. É difícil ser cristão nesse mundo e seguir todas as regras que devemos seguir. É preciso com que Deus nos alimente. Então, nós pedimos este alimento para Deus. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Para que uma criança entenda isso, nós temos que contar a ela a história de como que os israelitas estavam no deserto durante 40 anos, faltou-lhes comida, Deus mandou a comida do céu para eles, o maná, para que eles pudessem se alimentar, para que não ficasse fatigado neste caminho longo até chegar à terra prometida. Mas uma vez passados esses 40 anos, eles chegam à terra prometida. E lá na terra prometida, eles percebem uma coisa, eles entendem uma coisa. Eles entendem na terra prometida que as coisas têm que acontecer conforme a vontade de Deus. Por isso que nós pedimos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E para isso nós contamos às crianças a história de como os israelitas chegaram na terra prometida, como construíram um templo, como louvaram, como sacrificaram os animais a Deus, segundo a vontade de Deus. Passaram por todo esse percurso para chegar à vontade de Deus. E uma vez com que a vontade de Deus fosse feita ali, eles estavam prontos, sabendo a vontade de Deus, realizando a vontade de Deus, eles louvavam a Deus com cantos, com danças, com várias coisas. Louvavam o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Nós contamos para as crianças as histórias de como que eles cantavam. Cantamos os salmos, as crianças decoram os salmos e começam a cantar os salmos de louvores a Deus no templo, de como que libertou eles, os salmos da vinha do Senhor. As crianças vão cantando essas coisas e na cabeça delas estão ali como que se louvavam a Deus. E uma vez que todos juntos estavam louvando a um só Senhor, fazendo a vontade deles, eles poderiam ser considerados como irmãos. E para que se tenha irmão, é necessário que tenha um pai. Então todos diziam Pai Nosso. Viu como o simbolismo do Pai Nosso, contado em uma história, é basicamente o simbolismo da salvação dos israelitas, é o simbolismo da Páscoa. E nós vamos ensinar o Pai Nosso para nossas crianças, se nós ensinarmos a criança que o Pai Nosso é o símbolo da salvação dela, é a oração que pede todas as coisas para que ela seja salva, ela vai criar esse conhecimento simbólico
e como que naturalmente ao rezar o Pai Nosso, ela já está percebendo que ela está falando tudo isso, que ela está pedindo tudo isso, que ela começa a fazer o exame de consciência dela pedindo todas essas coisas, sabendo que vão ter tentações, sabendo que ela precisa se livrar do pecado, sabendo que ela precisa se livrar de todas essas coisas. E isso nós fazemos contando histórias. Nós damos esse conhecimento simbólico para as crianças contando essas histórias, ensinando elas a cantar. E isso é de peculiar, é saboroso, né? Ver que crianças começam a louvar a Deus porque começam a conhecer as histórias do povo de Deus e se colocam nessas histórias. Criança é muito lúdica, então ela consegue se colocar nessas situações. É muito fácil o aprendizado dela para isso. E isso não tem que estar só voltado para as crianças, né? Porque uma vez que nós hoje não temos este conhecimento simbólico, não temos essa gnose, é necessário que nós adquiramos isso. É necessário que nós cantemos histórias para nós mesmos, para que nós saibamos interpretar a verdade, para que nós saibamos reconhecer os símbolos da verdade. Uma vez que nós começamos a contar as histórias, imagine, por exemplo, uma divisão aqui entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, o negócio e o ócio, né? Como os antigos falavam. No ócio, nós não fazemos as coisas manuais. Nós não buscamos cansaço físico. Nós buscamos o descanso físico e o trabalho intelectual. De certo modo, também um descanso intelectual. Uma vez que nós contemplamos nós repousamos no nosso objetivo, né? Dado que o fim último da educação é o conhecimento, a contemplação de Deus, né? O alcance da felicidade pela contemplação de Deus, nossa alma repousa nesta contemplação. E através do ócio que nós fazemos isso. A criança faz isso brincando. Ela brinca ali várias vezes, brinca de casinha, brinca de dar banho em boneca, brinca de muitas coisas, adquirindo, como se estivesse treinando todas aquelas coisas que ela estivesse fazendo, para que no momento que ela tem que fazer, ela já treinou tanto que na hora ela vai conseguir fazer. Nós lemos histórias justamente por este motivo. Nós treinamos tantas vezes estar na vida de outro, treinamos tantas vezes brincar de ser outra pessoa, que quando nós se apresenta a nós naquele momento, aquela realidade, nós já brincamos tanto que é natural que nós façamos aquilo que há muito tempo estávamos lendo. Essa é a importância de nós também buscar contarmos histórias, brincar de estar participando de histórias, para que nós adquiramos também esse conhecimento simbólico. E isso é vou dizer muito mais importante, quando tratamos esse conhecimento simbólico em relação à liturgia, em relação à missa. Eu tinha falado ali no começo que as primeiras educações da criança, as primeiras coisas que as crianças vão ser educadas é através das histórias da religião. Elas vão cantar a religião, elas vão brincar sobre as coisas da religião, elas vão dançar as coisas da religião, elas vão decorar as histórias da religião, elas vão fazer esporte para que na hora de fazer as coisas religiosas elas estejam bem preparadas. Tudo é voltado para a missa, tudo é voltado para a liturgia, tudo é voltado para o principal da educação católica. Nós não podemos tirar da nossa mente que o objetivo de uma educação católica é que nossas crianças saibam o que é o transcendente, saibam essa realidade da Santa Missa, saibam a realidade de uma vida voltada para as coisas do alto. E nada mais especial, nada mais simbólico do que a Santa Missa. Hoje, até para mim, assim, sou novo, né, tenho 24 anos, não tenho uma experiência muito grande, mas eu já consigo ver em mim uma deficiência na hora de participar da Santa Missa, de entender completamente aquilo que está acontecendo. Isso acontece por quê?
porque a principal linguagem da Santa Missa é a linguagem simbólica. Você pode trocar a língua para o português, para o inglês, para o espanhol, para o latim, para o grego, para qualquer outra língua, você entendendo ou não entendendo. Se você não souber ler a missa com uma linguagem simbólica, você não vai entender e tirar os frutos perfeitos dela. Você pode participar das missas todos os santos dias. Se você não entender a simbologia da Santa Missa, você não vai tirar dela o fruto de santificação. E hoje nós estamos tão deficientes nisso, justamente porque não contamos histórias, não sabemos as histórias religiosas, não entendemos as coisas simbólicas do mundo, não sabemos os vários significados que as coisas representam, que quando vamos à missa, não tiramos dela nada, quase nada. Quase nada, quase nada. E temos nos descuidado disso. E não é o que nós queremos que aconteça com as nossas crianças. Se nós estamos reunidos aqui, estudando educação, se estamos aqui reunidos pensando em formar colégios, pensando em educar as nossas futuras crianças, educar os nossos netos, filhos, sejam quem for, nossos alunos, é para que eles sejam melhores, tenham uma educação muito melhor do que nós tivemos. E para isso precisamos ensinar simbologia para eles, precisamos contar histórias para eles. E precisam que essas histórias estejam voltadas para o que é litúrgico, voltado para o que é o contato com o transcendente. Para que quando as crianças, desde cedo, desde os seus 7 anos, 8 anos de idade, saibam chegar numa Santa Missa e entender o que está acontecendo ali. Entender que dali parte toda o cerne da educação ocidental. Ponto do Concílio Vaticano II, completando aquilo que começou com São Pio X, né? São Pio X teve esse tato de perceber que o canto na igreja precisava de uma reforma, que a liturgia na igreja precisava de um modo mais fácil das pessoas conseguirem encontrar a solenidade ali, encontrar ali o alimento espiritual, que se estava perdendo esse sentido simbólico da Santa Missa. Os próximos papas, depois de São Pio X, vêm sempre batendo nessa tecla, a importância da liturgia no mundo, a importância da liturgia no mundo, a importância da liturgia no mundo. Porque dali nasce o nosso sustento, dali nasce o sustento para a nossa educação, dali nasce o sustento para a educação do mundo. E como eu disse no começo, é como que um dever nosso, dos ocidentais, concluir as coisas que começam no Oriente. Concluir, fazer com que o Sol faça o percurso inteiro, né? E ele seja concluído. É preciso que nós entendamos exatamente isso. E nós temos que tirar frutos da Santa Missa, entendendo o que acontece nela. Uma vez que nós tomamos posse disso, uma vez que as crianças começam a ter esse conhecimento, a nossa educação começa a partir para aquilo que de fato é necessário. Isso é tão importante que não é só no meio católico que a questão da educação parte da liturgia. Não é só no meio cristão que a liturgia é o princípio da educação, que a educação se alimenta da liturgia e a liturgia frutifica mais a educação. Se nós formos pegar, por exemplo, os chineses, né? Eles começam, a parte começa lá no Oriente, né? Para ser concluído aqui no Ocidente. Os chineses, uma das civilizações mais antigas, eles não tinham essa questão da educação como as coisas das letras, isso aí. A educação para eles é voltado a algo litúrgico, é voltado ao respeito aos pais. Os chineses ensinavam as crianças como você deve honrar teu pai, como você deve fazer as coisas para honrar os teus pais, como você deve sustentar os teus pais, como você deve respeitar os teus pais e todas essas coisas. Isso como um princípio litúrgico é algo que você tem que fazer, que você tem que dar prosseguimento e ir passando para as pessoas.
Por esse, basicamente, esse princípio que os chineses entendiam no mundo uma coisa litúrgica, uma coisa voltada mais também para o transcendente. Porque eles olhavam em volta deles. Eles não ficavam se perguntando, por que a grama é verde? Por que o sol nasce? Por que isso acontece? Por que chove? Não, eles simplesmente eles olhavam para as coisas e falavam, olha, eu cheguei aqui, isso aqui já estava, eu vou embora, isso aqui vai continuar, mas eu tenho uma liturgia aqui para seguir, e essa liturgia é a base da minha civilização, e é aqui que eu vou me formar. Só que os gregos não tinham esse mesmo trato com as coisas. Os gregos fizeram perguntas que os orientais não faziam. Eles perguntavam por que a grama é verde. Eles perguntavam o que surgiu, por que isso aqui surgiu, por que o céu é assim, por que as coisas vão acontecendo desse modo. O sol acabou de nascer na China, está passando agora pela Grécia, e o sol vai passando o teu curso, e a educação, o sol simbolizando a educação, passando o seu curso, e ela vai se aprimorando. Quanto mais ao ocidente ela chega, mais aprimorada ela fica. Os gregos começam a perguntar por que essas coisas vão acontecendo, e vão fazendo histórias sobre isso. Vão cantando histórias. Cantam como que o mundo nasceu, cantam os primeiros deuses, cantam para tentar mostrar como que as coisas vão acontecendo. A filosofia na Grécia nasce se perguntando essas coisas também. E vai indo, a educação vai nascendo a partir dessas coisas da liturgia. Eu separei aqui para mostrar como que a questão da liturgia não é só para nós católicos. Nas odes de Horácio, aqui, não sei se vai mostrar porque tá. Nas odes de Horácio, peraí. Nas odes de Horácio, esse aqui é da tradução do Pedro Braga Falcão. Tem um canto sobre... é o canto 5º do primeiro livro, que é uma coisa simbólica e litúrgica ao mesmo tempo. E as crianças cantavam esses cânticos, cantavam essas histórias, que pressupunham muitas outras histórias, para que pudesse ser entendido. Nessa ode 5ª, vai dizer mais ou menos assim: que grácil rapaz, banhado em perfumes, sobre um leito de rosas te abraça, pirra, dentro de uma gruta amorosa? Para quem prendes teus louros cabelos, tão simples na tua elegância? Quantas vezes chorará a tua inconstante fidelidade e a dos deuses? E não habituado, o tomará de assombro o mar pelos negros ventos fustigado. Ele que agora, crédulo, desfruta de ti, áurea, ele que te espera sempre livre, sempre amável, não conhecendo tua dolorosa aura, infelizes aqueles para quem tu, insondada, brilha. Quanto a mim, uma parede sagrada com uma placa votiva, testemunha que pendurei minhas úmidas vestes à deusa rainha do mar. Essa ode, ela está toda banhada por uma tragédia. Ela está toda envolta por uma questão litúrgica e humana, esse trato do litúrgico com o humano, esse trato dos deuses com os homens. Isso aqui era usado na educação das crianças. Quando Horácio aqui começa a falar de Pirra e de um certo homem numa gruta, Pirra, para os gregos, simbolizava o que o que a esposa de Noé simboliza para nós. E Deucalião simboliza Noé, a história do dilúvio para os gregos e para os romanos, né? O dilúvio tem a ver com a água. O simbolismo da água está aqui presente também. Só que a água aqui num simbolismo de morte, num simbolismo de tragédia. No final ele vai falar que ele pendurou as vestes dele numa placa votiva e essas vestes estavam úmidas. E ele devotou essas vestes ao deus do mar.
Isso é um canto litúrgico, é um canto religioso, que vai tratar da parte amorosa, do relacionamento com os homens, do relacionamento de homem e mulher, e da devoção e do sacrifício aos deuses para que liberte os homens, no caso Horácio, da dor do sacrifício da mulher, que a mulher causou nele. Pirra é a mulher que sobrevive ao dilúvio. Os homens que estão com Pirra morrem. Mas Horácio aqui não morre porque ele fez um sacrifício ao deus do mar, e o deus do mar o libertou desse dilúvio, libertou dessas ondas que estavam ali para matá-lo. Todas essas coisas estão banhadas e repletas de simbolismo. E se nós não pararmos para escutá-las várias e várias vezes, nós não vamos tirar dali algo de religioso, algo de assunto com os céus, algo de assunto com as coisas do mundo, algo que a água nos vai representar, algo que um barco nos vai representar, algo que uma árvore nos vai representar, algo que uma mulher vai representar, o que um homem vai representar. E com isso, não sabendo o que essas coisas representam, nós não sabemos os nossos papéis no mundo. E se nós estamos aqui falando de educação, e para educar as crianças, é necessário que nós mostremos para crianças o modo dela achar o papel dela no mundo, certo? Não adianta nós sermos católicos ou termos a noção da questão de que devemos ter muitos filhos, devemos fazer as coisas para a maior honra de Deus, se nós não transmitimos isso para os nossos filhos, se nós não assumimos a educação deles. Se também nós não procurarmos a educação simbólica para nós, não conseguiremos fazer isso com os nossos filhos. Se os professores não tiverem esse conhecimento de cabo a rabo, eles não vão conseguir passar isso para os alunos. Muito menos fazer com que os alunos entendam a simbologia da missa. Que os alunos consigam tirar ali da Santa Missa o sustento para a vida deles. E a questão da liturgia onde queremos chegar com a nossa educação é tão importante por esses motivos que eu já disse, de entendermos dela ser o nosso alimento e tudo mais, que os textos sobre a liturgia da Santa Igreja, os textos que a Igreja Católica vai dizer sobre a liturgia e o mal e a crise no mundo atual, está explícito que a crise na Igreja hoje, a crise no mundo, é uma crise litúrgica. Se nós não voltarmos a bem celebrar a Santa Missa, de forma solene, de forma respeitosa, de forma que a entendamos, o mundo não vai tomar o seu eixo de novo. Porque a educação nasce da liturgia, e a liturgia alimenta a educação. E a educação volta para a liturgia, tem que estar voltada para lá. Isso é só o começo para que nós possamos tratar dos próximos passos da educação, que são as artes liberais e depois as ciências superiores, quando não mais fazemos simbologia, mas sim tentamos falar de Deus, falar da razão, falar da alma, falar da verdade com coisas mais técnicas. Mas se nós não sabemos liturgia, não vamos ter material para poder falar dessas coisas futuramente. Isso tanto para nós, quanto para as crianças, né, que vamos educar. Outra simbologia muito legal, nós podemos tirar, por exemplo, quando vamos contar para as nossas crianças as histórias religiosas, né, porque espero que a partir de agora, né, todos nós, se já não fazemos isso, ficamos contando histórias para crianças e nós mesmos decorando histórias, né, saber ali a criação do mundo, como está narrado nas Sagradas Escrituras, de cor. No princípio, Deus criou o céu e a terra, por sua vez, era inabitável e vácua, e o Espírito pairava sobre as águas. Se nós não sabemos isso de cor, memorizar essas histórias e também nós cantarmos os salmos, cantarmos as coisas da religião,
nós não vamos tirar o simbolismo disso. Mas quando vamos passar para a criança, por exemplo, a história do Gênesis, né? Vamos ensinar um pouco sobre o início ali da criação do mundo para nossas crianças. Muitas vezes as crianças perguntam, né? Ah, pai, como que surgiu isso? Ah, mãe, como surgiu isso? Ah, mestre, né? Ah, mestre, como que surgiu isso e tudo mais? Nós vamos narrar, contar a história do Gênesis. Então, nós vamos lá falar para a criança que primeiro Deus pegou a terra, moldou ela, deu ela uma forma, pegou as águas, colocou ela em volta da terra, preparou a terra ali, tudo mais, fez dela aquela forma tudo bonitinho, depois pegou a semente da vida e começou a dar vida às árvores, às plantas, às ervas, depois veio os animais, os peixes, os animais da terra, depois as aves do mar, depois pegou duas luzes, colocou uma para iluminar o dia, uma para iluminar a noite, que seria a lua e o sol, sobre o firmamento, montou uma redoma em volta da terra, e depois disso tudo foi lá, criou o homem do barro da própria terra, e do homem tirou um pedaço da costela dele, formou uma mulher, porque o homem não encontrou entre nenhum dos animais alguém que fosse semelhante a ele, então do próprio homem, o princípio da semente, né, o homem que põe a semente na mulher e nasce a criança, tira do próprio homem o gênero humano e dali forma o casal e fala para eles procriar. Nós contamos essas histórias para a criança vai ouvindo ela várias e várias vezes, até que o momento de tanto ouvir essas histórias, a criança adquirindo um raciocínio um pouco melhor, descobrindo a simbologia dessas histórias, ela começa a pensar, não, mas espera aí, Deus formou a terra, ele arou a terra, dividiu as águas, separou as águas, como um homem faz quando ele quer casar. O homem, quando ele quer casar, ele procura uma casa. Ele vai lá, prepara a terra para aquela casa, deixa tudo plano, bonito. Se for um pântano, ele separa as águas da terra, seca aquela terra, forma a casa. Aí ele prepara ali o terreno com as árvores que ele vai precisar, com as plantas que ele vai precisar, tudo certinho. Ele cria um firmamento, ele põe uma tenda sobre essas estacas de madeira que ele coloca e coloca uma luz dentro da casa para poder iluminar a casa por dentro. E só aí, quando ele está com essas coisas prontas, ele chama a esposa para poder morar junto com ele. Tem um paralelo, tem alguma coisa relacionada entre um marido que quer casar e prepara a casa dele para chamar a mulher e Deus criar o mundo. Deus segue um itinerário de como os judeus faziam quando eles iam casar. Ele forma a terra, a casa, a plantação, o sustento. Depois ele chama a esposa para morar com ele. Aí conforme nós já sabemos essa história, vamos entendendo esse simbolismo, vamos fazendo essa comparação, vamos tirando dessa história significados diversos que ela tem, nós entendemos que Deus está criando uma casa para o homem. Deus criou o mundo e só quando o mundo estava pronto, colocou o homem ali dentro. Como um esposo faz quando vai noivar, quando vai desposar uma mulher. Então pode ser que Deus quer noivar com a humanidade. Se Deus está construindo uma casa, ele quer noivar, ele quer desposar a humanidade. Mas muitas vezes, como Eva fez, a mulher trai a vontade divina, trai a vocação dela com o homem, e os dois, por estarem unidos, caem. E Deus já está preparando isso em Cristo. Se Cristo é a chave para todo o Antigo Testamento, então podemos ver que Cristo preparou toda a igreja para desposá-la. Preparou o Império Romano, foi no tempo certo que em Cristo veio. O Império Romano já tinha
estabelecido muita ordem no mundo. Os gregos já tinham desenvolvido muito raciocínio para que pudessem entender as coisas celestes. As coisas já estavam no tempo propício, o kenosis perfeito para que o Filho do Homem descesse. O tempo estava preparado, a casa estava preparada para que Deus despojasse a humanidade, para que o Cristo despojasse a humanidade. Existe um paralelo na criação do mundo com a salvação da humanidade também. Existe um simbolismo aqui. E a criança e nós só vamos saber isso se nós escutarmos histórias várias e várias vezes. E tinha o luzeiro que os reis magos seguiam também. Isso são vários símbolos. Então, é muito belo, assim, quando nós descobrimos a importância da simbologia. Porque nós queremos descobrir mais. Se nós formos pegar, por exemplo, não falando que isso que eles estavam errados, claro que não, e que não eram efetivos, mas se nós pegamos de 1500 para cá, ou do fim da Idade Média para cá, as pregações dos padres, elas são mais científicas do que simbólicas. Os padres da igreja, lá no começo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Gregório, os padres da igreja lá bem no começo, como que eles ensinavam o povo? Eles ensinavam contando histórias. Eles pegavam as Sagradas Escrituras e destrinchavam a simbologia daquilo, contando as histórias para o povo, e aquilo ia formando o povo. De um tempo para cá, nesses últimos 500 anos mais ou menos, nós estamos parando de contar histórias e tentando explicar a causa das coisas. Não é à toa que a educação teve um declínio grande, porque ela não tem mais o seu alimento na simbologia e na liturgia, e agora quer ficar explicando as coisas racionalmente, algo que está ali nas ciências superiores. Se nós partirmos já direto para as ciências superiores, partimos já direto para aquilo que é racional, sem a base que os antigos pressupunham da simbologia, nós não vamos entender bem o racional, nós não vamos entender bem as ciências superiores. E é por isso que hoje nós estamos num caos. Então, essa minha fala hoje é um convite para que nós voltemos à nossa educação simbólica, que nós voltemos a contar histórias, que nós voltemos a brincar de ser personagens dentro de uma história, para que possamos entender a simbologia das coisas. Ok. Acho que falei um pouco do que eu queria. Muito bem. Lucas, você está aí? Você quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Estou aqui. Muito boa aula. Muito obrigado, Célia, por compartilhar com a gente. Um assunto muito denso e eu acho que você explicou muitíssimo bem. Então, serve para que a gente tenha isso como modelo e pedra de toque em todos os projetos que a gente se propor a fazer no Instituto ou em qualquer grupo de estudo. Né? O que eu vejo, para fazer uma complementação de 1 minuto, para depois a gente parar a gravação e abrir para perguntas, é que normalmente muita gente fala de educação clássica hoje e as pessoas vão atrás do Trivium e Quadrivium pulando essa parte do conhecimento simbólico, que no primeiro milênio era uma coisa muito natural e se perdeu no segundo milênio, ou se perdeu logo após o fim da Idade Média e o começo do Renascimento. Então essa pessoa que vai atrás do Trivium e Quadrivium, nesses termos modernos, fica uma coisa estéril, fica um Trivium e Quadrivium estéril. Não vai dar os mesmos frutos que dava lá na Idade Média. Então, curiosamente, assim, você pega o Tanqueray, o Rui Marim, o Padre Alfredo Sainz, todos eles estavam falando dessa cosmovisão simbólica que era universal na Idade Média. E isso é interessante, que
isso é uma oposição ao nominalismo. Então, a gente estuda hoje e sabe do problema que é o nominalismo, que é uma coisa mais grave que o relativismo, né? Só que é o seguinte, tá? O problema de você não ser nominalista, você vai ser o quê? Então, as pessoas acham que basta só falar: ah, eu não vou ser mais nominalista. Pronto, já não sou mais nominalista. Tá, mas e agora? E agora você faz o quê? E ela não entende que, assim, ficou um buraco vazio, que isso vai ser preenchido de alguma coisa. E se você não tiver atenção ao que você vai preencher, essa pessoa não percebeu que ela continua nominalista. E o fato dela falar que não é nominalista, isso é um nominalismo puro. Ela só está falando. É só um falatório. Ela continua nominalista. Ela só está falando que não. E o que eu vejo é que esse erro do nominalismo, ele tem que ser corrigido com essa visão de mundo simbólica. Só com essa cosmovisão simbólica, que é toda essa aula que você expôs hoje para a gente, que é a cosmovisão tradicional que sempre a humanidade teve, desde o Oriente Antigo até toda a cultura grega, passando pelo Império Romano e o apogeu da cristandade no século X, XI, XII, foi permeado de uma cosmovisão simbólica. Então, eu acho que essa tem que ser realmente a base de uma boa educação e de uma educação que dê resultados, e que depois, em cima disso, a gente tenha as artes liberais, e em cima dessa cosmovisão simbólica, as artes liberais vão fazer sentido. E em cima das artes liberais, a gente vai ter a ciência superior da filosofia e da teologia. E o mais incrível é que o São Tomás de Aquino, que talvez é um dos maiores frutos, né, dessa cristandade medieval, que tinha toda essa cosmovisão simbólica, era que o São Tomás de Aquino não era esse cara racionalista igual a gente supõe hoje, né? Porque a gente olha lá, a Suma Teológica tem toda aquela estrutura teológica, racional, mas olha, o São Tomás de Aquino, ele estava impregnado de todo esse conhecimento simbólico, de profunda meditação das Sagradas Escrituras, e produzia hinos belíssimos, né, como Adoro-te Devote, que eu acho que é um dos hinos mais belos, assim, de toda a história do cristianismo. Então, se não é alguém que está profundamente imerso numa cosmovisão simbólica, em meditação das Sagradas Escrituras, e que vivia toda essa beleza da liturgia, não tem como essa pessoa escrever um Adoro-te Devote. Então, só para acrescentar esse comentário final e confirmar tudo isso que você falou, é realmente muito bom. Fiquei muito contente de ter ouvido essa aula, cara. Muito bom mesmo. Agradeço aí que você tenha compartilhado com a gente. E é isso. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, eu já, Jenis, devolvo a palavra aí para você. Muito bem, pessoal. É isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta para o senhor Célio? Então, eu vou fazer uma pergunta. Então, bacana essa ideia, realmente essa ideia da construção, né, de todo esse arcabouço cristão, né, de simbologia cristã, mas a gente tem várias camadas, e uma camada que a gente está tão deficiente, a gente está num problema tão grande que a gente tem várias camadas, né? Uma máxima seria talvez essa do simbolismo da religião, do eterno, mas também tem outras mais baixas, como por exemplo do próprio país, do próprio símbolo nacional, por exemplo. E nosso país é lotado de grandes escritores, né, que trataram muito do imaginário nacional. E mesmo nessa parte tem uma grande...
uma grande falha, assim, uma grande, não, um buraco, acho que a melhor palavra é isso, é um buraco enorme no nosso imaginário, no nosso consciente. Não sei se você consegue perceber isso estudando toda essa parte ou não, que também tem você acha que está certo, essas camadas, esses vários níveis de simbologia, né? Ou não, eu estou falando besteira. Eu não sei se eu diria camadas assim de simbologismo, né? Mas o simbologismo de fato, né? A simbologia de fato. Porque se nós vamos falar aqui, por exemplo, pegar uma coisa e dizer que aquilo representa aquilo. É como o Lewis fazia em Nárnia, né? O Aslan representa Cristo. Se você não enxergou que ele representa Cristo, você não entendeu a história que ele está contando. Mas o simbólico não tem esse aspecto, né? Se ele tem um significado só, ele é aquilo. Ele é análogo, é uma analogia àquilo. Você está falando de uma coisa, só daquela coisa de outro modo, por uma outra palavra. O simbólico, não acho que porque ele tenha várias camadas, mas sim que ele tem vários sentidos. De uma mesma coisa, ele pode significar aquilo, ou todas as outras, ou somente aquilo. Ou ele pode significar isso e isso junto, ou tudo isso junto, ou só uma das coisas, como se fosse várias faces de uma mesma coisa, né? Que significasse várias coisas diferentes. E não porque eu vou subindo degraus no conhecimento de uma coisa. Não sei, vamos supor, uma pedra pode ser para mim tanto o símbolo da fundação, exatamente. Eu não falei do Tolkien para não falar que eu estou plagiando outras pessoas, né? A pedra tem o símbolo de ser algo sustentável, mas também tem o seu símbolo daquilo que machuca, que é duro, que não dobra, que bate a cabeça, mas pode ser o símbolo das duas coisas, porque aquilo que é duro e não dobra, bate a cabeça, ele também se sustenta. Tanto que o Espírito Santo, os pecados contra o Espírito Santo são aqueles que não se dobram, aqueles que não querem admitir que estão naquele pecado. Ele não se dobra, ele é duro. Então ele se sustenta naquilo até o ponto que ele não tem um perdão. Várias vezes. Significa uma coisa, a outra, as duas juntas, e não como se fosse simplesmente graus que você vai subindo até atingir o último grau. Entendeu? Acho que seria mais ou menos isso. O fogo, a luz, simbolismo, para ser símbolo, ele tem que significar mais de uma coisa, né? Tem que ser duplo, triplo, quatro. Eu falava mais, talvez, no sentido, por exemplo, um exemplo clássico, acho que eu até comentei com você já, sobre o auto-engano do Machado de Assis. O Machado de Assis é o mestre do auto-engano, né? Várias obras ele trata disso. O auto-engano é uma característica tipicamente brasileira, né? Mas é um defeito da alma do ser humano, né? De tentar corromper a consciência. Nesse sentido, sabe? Mas você está falando mais específico da literatura brasileira, né? Entendi. É um aspecto típico do Brasil, do povos brasileiros, mas que é lógico, faz parte da alma do ser humano. Uhum. No fundo, todo ser humano tem, digamos, o mesmo princípio e o mesmo fim, né? Surgiu de um lugar, nasceu da mente de alguém, no caso Deus, né? E volta para esse Deus, tirando as suas particularidades, né? A ideia de nação, eu acho que eu já ouvi isso, não lembro exatamente de quem, mas a ideia de nação é diferente da ideia que nós temos de nação hoje. Seria mais específico a questão, seria mais fácil de entender pensando nos alemães, nos germânicos passados. Eram vários reinos, no sentido que nós entendemos como nação hoje, de Estado,
tem um delimitado de terra, só que era uma nação só. Eram vários delimitados de terra, reinado por uma pessoa diferente, por um chefe diferente, só que todos tinham, era de uma nação só, tinha uma mesma cultura. Muito parecido com o sul do Brasil. O sul do Brasil com Uruguai e Argentina é como se fosse uma nação. Eles são mais parecidos do que os gaúchos com os nordestinos. Só que eles fazem parte de um estado diferente, né? Pensando nesse sentido no brasileiro, como a nação do brasileiro, eu penso muito na questão das nossas heranças, né? Brasil é, de fato, filho de Portugal. E uma das coisas que nós vemos hoje na política brasileira, acho que talvez que sempre vimos e vamos ver, é a questão do sebastianismo. Os portugueses estão sempre esperando por Dom Sebastião. E os brasileiros estão sempre esperando por um Dom Sebastião que vai salvar a pátria, por um Dom Sebastião que vai voltar para libertar. É uma herança que nós temos deles. Podemos dizer que, nesse sentido, somos uma nação. Temos uma cultura parecida. Só que estamos separados por um mar gigante, né? Mais específico do brasileiro, com certeza vai ter na literatura brasileira coisas simbólicas para aquele povo. Machado, Lima Barreto, Drummond, todos, Olavo Bilac, você consegue achar neles coisas parecidas, independente da escola deles, independente da inspiração deles, do meio deles. José de Alencar, você vai achar no livro da Senhora, tem um quê de como não ser uma dama e de como não ser um cavaleiro, do mesmo modo que Machado fala em Brás Cubas como não ser um homem e como não ser uma dama. Tem essa ligação, sim, acredito que sim.